Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre os crons, né? Ou cron job também. No que isso consiste? Consiste no agendamento de tarefas, tá? Esse vai ser o início de uma fase em que eu vou explicar várias APIs bacanas para a gente conseguir executar tarefas longas dentro do App Engine. Então, minha problemática vai ser o seguinte: eu vou querer fazer uma contagem diária de vendas. Eu vou ter vendas e eu quero fazer um resumo diário de, por exemplo, qual foi o montante total de vendas realizadas durante um dia, por exemplo. Beleza? Bom, para começar isso, eu tenho que ter um jeito de falar, olha, todo dia, à meia-noite, faça essa contagem, inicie essa contagem para mim para eu poder processar. Isso é feito através do arquivo de configuração cron.yaml, conforme a gente vai ver. Tá certo? Bom, eu estou aqui com a minha aplicação rodando. Inclusive já estou aqui no arquivo de cron, mas deixa eu apagar tudo aqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero fazer uma parte de venda, eu vou criar uma appzinha utilizando lá a geração de apps automática para representar essa minha app de vendas. Então, eu vou entrar aqui no meu back-end, vou ativar o meu ambiente virtual. Então, vou ativar esse cara. Daí eu navego até a pasta App Engine. E aqui eu posso rodar o comando Python Manager Py. Eu quero criar minha app que eu vou chamar de venda, com uma entidade chamada venda, que vai ter preço como moeda. E vou colocar também um status, que vai ser o status se ela já foi contabilizada ou não. Vou considerar aqui como sendo uma string. Então, dou um Enter, a aplicação é gerada para mim e eu tenho lá o meu CRUD gerado automaticamente pelo Tecton aqui na minha rota, na minha app de vendas. E o que eu quero? Eu quero aqui colocar algumas tarefas que eu quero executar. Então, o que você vai fazer? Vai fazer como se fosse uma URL comum, que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia. Então, eu venho aqui e vou criar, por exemplo, uma URL que vai ser a minha parte de tarefas das minhas vendas. E, por exemplo, uma das tarefas vai ser a contagem. Então, vou criar aqui o contagem. E só para a gente colocar alguma coisa executando, eu vou logar aqui uma mensagem qualquer, utilizando o módulo de login. Então, vou colocar aqui tarefa de contagem. Como isso vai ser executado pelo meu sistema, não vai ter ninguém logado, né? Então, eu vou tirar aqui a segurança. Não precisa ter ninguém logado para executar essa tarefa aqui. Também, como é o sistema, não pode ter segurança contra cross-site script. Então, vou marcar aqui, vou retirar a segurança. Beleza? Feito isso, isso daqui é uma URL comum. Só que como é que eu vou determinar para o meu sistema? Olha, todo dia, à meia-noite, execute aqui essa tarefa que eu defini nesse handler HTTP. Então, como funciona? Você pode dar um Ctrl Shift N se estiver no PyCharm e procure, justamente já está aqui porque eu já tinha procurado anteriormente, pelo arquivo cron.yaml. Esse arquivo está aqui. Com ele, eu consigo definir exatamente uma tarefa a ser executada de acordo com alguma frequência. Então, por exemplo, já tem esse cron definido aqui para renovar a chave de segurança de cookies. Isso é uma boa prática. Se você pegar os papers de segurança de cookie, o ideal é que você renove essa chave. Então, toda semana, todo domingo de toda semana, às 4 da manhã, essa chave é renovada chamando essa URL aqui. Então, trazendo essa experiência aqui para a tarefa que eu quero executar, vamos copiar aqui esse cara e como funciona. Eu coloco aqui uma descrição do que eu vou fazer, por exemplo, contagem diária de vendas. Digo ao URL que o sistema vai ter que fazer essa chamada. Então, por exemplo, a gente criou aqui o barra vendas, a gente acabou de criar a app, né? Então, barra vendas, barra tarefas,
barra contagem. Então, barra vendas, barra tarefas, barra contagem. Ah, quero que seja, sei lá, todo dia. Todo dia à meia-noite. Então, a partir do momento que você coloca essa cron, você consegue inclusive conferir lá no seu painel de administração. Você entra lá no seu painel de administração. Opa, travou aqui. Tá demorando aqui, vamos lá. Deixa eu fechar um desses, só preciso de um. Então aqui dentro de cron jobs, o sistema aqui, o sistema local, ele te fornece, olha lá, vendas, tarefas, contagem, será executada todo dia à meia-noite e ele te fala quanto tempo vai demorar para rodar. Ó, daqui a 7 horas ele vai rodar essa cron. Né? Amanhã, de novo, daqui a um dia e 7 horas, ele vai rodar de novo. Localmente, ele não vai rodar nesses horários. Tá? Se você quiser testar, você dá um run now aqui, ó, e ele vai rodar aqui para você o barra vendas, barra contagem, e aí vai ser uma execução normal. Ó, se a gente verificar aqui, olha lá, a tarefa de contagem. Então é assim que você starta uma tarefa que você quer fazer com uma certa frequência. Tá certo? Para testar no remoto, o que a gente pode fazer? Por exemplo, vamos mandar essa tarefa rodar a cada minuto. E aí, quando você quer rodar o dia inteiro, em geral, você tem que colocar isso aqui assim, D, aí você diz o horário, por exemplo, de 2 da manhã até 3 da manhã. Você quer, sei lá, rodar alguma coisa nesse período. Então, você tem uma cron que é diferente. Opa! Ah, acho que tem que colocar aqui o segundo também. Aula viva é isso aí, gente. Opa! Mismatch character. Front to. Então vamos aqui na colinha. Every 2 hours from 10. Opa, tava certo. O que eu escrevi aqui errado? Ah, minuto não, né? Tem que ser o minute em inglês. Então, se você quiser. Opa! Every. Tem que dizer quantos minutos também. Every 1 minute. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Cadê? Pode ser means. Every 1 min. Means from 2 agora foi. Então essa daqui rodaria, né, de 1 minuto das 2 às 3. Né? Ah, mas eu quero as 24 horas. Se você quer as 24 horas, você pode colocar aqui synchronized. Acho que é assim que se escreve. Não, acho que está faltando um H aqui. Então, synchronized. Olha, por que eu não copio, né? Bem aqui. Ok, cadê? Aqui. Então, esse cara aqui vai rodar de 1 em 1 minuto o dia inteiro. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar aqui vamos fazer um deploy disso. E aí a gente pode ver as mensagens no console do servidor, porque lá, efetivamente, ele vai executar esse cara de 1 em 1 minuto. Tá certo? Então, deixa eu dar aqui. Vou dar aqui a permissão para ele rodar. Ok, aceitei. E aí, enquanto ele vai fazendo aqui o deploy, a gente vai tratando de um outro... Opa, não foi com essa conta que eu tinha criado a aplicação. Ele não vai deixar fazer o deploy. Então, vamos de novo. Foi
com a conta do Python Pro. Então, enquanto agora sim ele vai fazendo o deploy, vamos tratar de uma última questão que é o seguinte. Esse /vendas/contagem é uma URL qualquer. E eu tirei toda a segurança para o sistema conseguir rodar essa URL. E aí tem um problema. Se eu tirei toda a segurança, qualquer cidadão vai poder vir aqui no meu site e simplesmente executar. Cadê? Na verdade, eu nem entrei ainda na aplicação, né? Deixa eu entrar aqui então. Localhost 8080. Então, qualquer um vai poder entrar na minha aplicação na minha URL e executar esse path aqui. E ele vai executar efetivamente a operação. Então, eu tenho que ter uma forma de proteger essa URL. Como a URL está aqui em venda contagens, o que você faz para tornar a chamada segura? Acessa o seu app.yaml, que é o arquivo de configuração que a gente já viu em aulas anteriores. E aí você copia esse cara aqui do convention. A gente copia aqui. E eu defino aqui a URL, o path, que eu quero proteger. Então, é o venda tarefas. Na realidade, tenho até que colocar antes desse outro aqui. Ok. Então, vou colocar aqui, ó, no /vendas, /tarefas, /contagem, eu quero que isso seja seguro. Então, o que você faz? Você coloca assim, ó, login admin. Ou seja, só um administrador do sistema vai poder acessar esse cara aqui. Então, se no caso eu tiver logado, eu vou poder acessar esse cara e o sistema conta como um admin também. Agora, se a pessoa tiver logada sem ser um administrador, eu não vou poder acessar essa página. Tá certo? Para finalizar, vamos ver aqui se o deploy que eu tinha colocado funcionou. A priori, sim. Então, aí você pode acessar o App Engine com a sua conta. Não é essa conta aqui. Deixa eu dar um sign out, fazer o sign in com a minha conta de verdade aqui. Que é essa daqui, com a conta que tem aquela aplicação. Então, acessando aí o seu painel de controle na aplicação, aquela ali era... qual que era o nome? Já também não lembro. Vamos aqui no arquivo de configuração. Python Pro Guy. Então, vamos lá no Python Pro Guy. Cadê esse cara? Não está aqui, está na próxima página. Ok, Python Pro Guy. E aí eu consigo verificar aqui quais são os meus cron jobs, justamente aquela que eu tinha definido. Né? Ele está falando quando vai rodar de novo. E aqui nos meus logs eu vou poder observar aquela mensagem de minuto em minuto, tarefa de contagem imprimindo aqui. Tá certo, gente? Bom, então assim eu finalizo essa aula de cron e é a ponta do iceberg para a gente começar a estudar essa parte da contagem diária de vendas. Beleza? Então fique ligado aí na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.